Shalom, povo de Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você está, meu irmão? Como é que você tem passado? Terminamos mais um mês, estamos aí em fevereiro, se aproximando aí aquela festa mundana, né, do Carnaval. A cidade do Recife já se encontra ali com aqueles blocos, né, umas troças nas ruas. Como é que você está? Já adianto logo o convite para a nossa Conferência Paixão. Estamos divulgando já nos cultos e você tem que colocar na sua agenda. Vamos sair um pouco ali desse tumulto que a cidade vira, né? Aqui no Recife. E vai ter oportunidade para todo mundo, desde as crianças, que vai estar em retiro lá no Mackenzie Agnes, né? Para os adolescentes, que vão estar lá no retiro, lá no acampamento Pentecoste, e também para os jovens, né? Que vai estar lá no VC. E nós estaremos aqui na igreja, cultuando a Deus, buscando o Senhor, sendo alimentado pela sua palavra. Então, coloca na sua agenda aí. Você não pode faltar. Conferência Paixão vai ser uma bênção. Não tenho dúvida disso, tá? Então, chame quem você conhecer, ali, vizinhos, familiares, traga para a conferência. No domingo, só vão ser cultos pela manhã. No domingo, nós vamos, assim que acabar a conferência, nós vamos ter um almoço comunitário. Então, só bênção. Só bênção. Então, você não pode ficar de fora disso aí, tá bom? Então, que Deus abençoe muito sua vida. Preste atenção no que vai ser falado, no que vai ser cantado. E você tem a oportunidade de orar conosco, fazer os seus pedidos de oração. Então, por favor, coloque seu coração aí ligado com os céus, com o Senhor. E esse é o seu momento de pastoreio. Vamos começar cantando, vamos começar louvando ao Senhor. E, como eu sempre falo, não fique passivo, né? Apenas escutando ali, curtindo o louvor. Cante junto. Abra sua Bíblia na hora da palavra, né? Feche seus olhos, se você puder, na hora da oração. Participe junto conosco de uma forma dinâmica. Amém? Então, vamos começar louvando. Louvar a Deus. Vamos cantar. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu
te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra
tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos no início, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ei, coisa boa, meu irmão, coisa maravilhosa, podermos louvar a Deus, entoar louvores ao seu nome. Os salmos nos convida sempre, né, para isso. E aí você viu como é que é bom louvar ao Senhor. Mas agora nós temos outro meio de graça, que é buscar ao Senhor em oração. Quantos motivos nós temos? Saúde, família, finanças, relacionamentos, a política no país, os caminhos e os descaminhos que o mundo, as nações têm tomado, tem sobressaltado seu coração, meu irmão. Esse é o momento de a gente aquietar, saber que Ele é Deus. Ele é exaltado entre as nações, é exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nessa certeza, nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, por esse nosso paizão aí e pela nossa igreja. Quero que você me acompanhe em oração agora. Ó Senhor Deus, louvado seja o teu nome para todo sempre. Tu és um Deus fiel, apesar de nossas infidelidades. Tu permaneces fiel. Tu não podes se negar mesmo, não pode negar o teu nome.
Deus, tu és um Deus de amor. Tu és um Deus bondoso, misericordioso. Por isso eu te peço, ó Deus, ouve as nossas orações, ouve as nossas súplicas, os pedidos que vão ser feitos aqui, ó Deus. Por favor, Senhor. Inclina, Senhor, o teu ouvido à oração que se faz neste lugar. Ouve agora, Pai, a oração daquela pessoa que está aflita, com o coração angustiado por algum problema na sua família, talvez desavenças entre familiares, problemas conjugais com os filhos. Meu Senhor, tenha misericórdia. Estenda a tua mão de bondade, a tua mão de graça, tua mão de misericórdia, Pai, sobre esse lar que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Deus, refaça o que tem que refazer e ajuste o que tem que ajustar. Tu és um Deus, Senhor, que transforma água em vinho. Tu podes dar um sabor novo a essa família. Tu podes restabelecer a festa, a alegria nesse lar. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão enlutados, sofrendo a separação e a perda. Ó Deus, derrame um bálsamo e um refrigério sobre essas pessoas. Abençoe também quem está enfermo, está agora deitado num leito de hospital ou na própria casa, se revolvendo em dores no corpo, doenças na alma. Ó Senhor, tu nos conheces por inteiro, pois tu nos formaste. Pai, socorra, afofe a cama, Senhor. É o que nós te pedimos. Abençoe, Senhor, a tua igreja, em especial a Igreja Presbiteriana das Graças, pastor Sábio, pastor Humberto, pastor Jamarque, pastor Letinho. Abençoe todo o conselho dos presbíteros, junta diaconal, todos os ministérios, ó Deus, da tua igreja, pequenos grupos que vão estar voltando semana que vem. Senhor, por favor, abençoe cada um, ó Deus. As crianças, os jovens, adolescentes, os adultos, idosos. Senhor, estenda a tua mão sobre cada um. Pai, eu quero te pedir pela nação brasileira, o nosso país, o nosso querido Brasil. Pai, a gente às vezes fica desanimado com o que nós vemos, ó Deus. Quanta tristeza. Mas não deixa perder a fé, Senhor, de que tu estás no trono e que tu estás olhando para nós, olhando para a nossa nação. Todos que estão investidos de autoridade, ó Deus, no poder executivo, legislativo, judiciário. Deus, em nome de Jesus, estenda tuas mãos sobre eles. Abençoe, ó Pai, a cada um que está nos ouvindo agora, para a tua palavra que vai ser falada, para que ela atinja um coração sedento e possa florescer e dar frutos, muitos frutos. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. É bom demais falar com Deus, é um privilégio. Você não devia se omitir desse privilégio, esse meio de graça, que é falar com Deus. Meus amados, vamos agora abrir nossas Bíblias. Queria que você abrisse sua Bíblia. E hoje a gente tem que falar, abra o seu aplicativo também, se tiver, né, no celular. Mas hoje nós estamos estudando o livro de 2 Samuel, no capítulo 20. É um texto muito interessante, são 26 versículos assim, cheios de, sabe, aquelas nuances, aquelas histórias assim, né? Eu gosto muito, né, do rei Davi, o mavioso poeta, o mavioso salmista, né, de Israel, o homem segundo o coração de Deus. É muito interessante, mas o mais interessante também é que você vai lendo, você vai olhando gente como a gente. É interessante isso, é gente como a gente, como diz lá em Tiago, no capítulo 4, né? Que Elias era homem igual a nós. E ele chega ao ponto de dizer, sujeito às mesmas tentações que nós.
mas orou e a terra ficou 3 anos e meio sem chover. Orou novamente, a terra voltou a chover. Eu vejo aqui Davi, homem como a gente, fazendo ali um retrospecto, né, um overview, um contexto próximo, né, do que a gente vai ler, você começa a ver que o que é que está acontecendo? Estamos saindo agora de uma revolta, de uma rebelião interna que houve em Israel. E de uma forma mais horrenda, que foi uma rebelião causada pelo próprio filho de Davi, Absalão. Então, Absalão morre, por mais que Davi diga, não mate o jovem Absalão, e Joabe mata Absalão. Davi chora amargamente, aí entra no capítulo 19, Joabe reprova Davi, porque Joabe diz, eu não admito, camarada, é seu filho, mas estava querendo tomar o trono, estava querendo lhe matar. Nisso, Davi volta para Jerusalém, a partir de quando ele chega na cidade do grande rei, né, Jerusalém, começa a vir algumas pessoas, vem Simei se encontrar com Davi, depois vem Mefibosete se encontrar com Davi, Barzilai também. E quando a gente pensa que no capítulo 20, né, de 2 Samuel, a gente pensa que está tudo se encaixando, saímos de uma rebelião, vamos entrar nos eixos, a gente começa a perceber que ainda estamos numa extrema fragilidade, tanto para a nação de Israel, como para o trono e o reinado do rei Davi. Davi, o rei ungido pelo Senhor, ele, como falei, retorna para Jerusalém de uma forma dolorosa, né? Devastadora por causa dessas rebeliões que houve. E esse conflito começa a deixar cicatrizes. A unidade nacional que Davi tanto se esforçou para conquistar, né? Começa a ficar por um fio, né? Como eu falei anteriormente, começa a mostrar uma fragilidade. O cenário que a gente pensa que está tranquilo, que deu um alívio, a tensão política começa a surgir e, por incrível que pareça, começa a surgir uma nova centelhazinha de rebelião. É isso que o capítulo 20 começa a nos mostrar, né? Ele vai narrar uma sedição, uma rebelião de um camarada chamado Seba. Esse camarada, ele começa a tentar cooptar o povo de Israel contra Davi, sendo bem claro. Só que se você for ver no versículo 1, fala a característica, ele define quem é esse Seba, que está se levantando numa rebelião contra Davi. A palavra de Deus diz no versículo 1, ali se achou, por acaso, um homem de Belial. Tá? Então, isso define muitas coisas. Homem de Belial. Tá? Então, você vê que era um homem longe do caminho do Senhor, com um coração perverso, um coração que não é piedoso, não é temente ao Senhor. E quando a gente está nessa situação, meu irmão, minha irmã, a probabilidade de nós causarmos intrigas, tumultos e rebeliões no meio do povo de Deus, ela é grande. Tá? Então, ele é um homem, ele caracteriza bem que ele é um homem da tribo de Benjamim. Isso aqui é uma ilação minha, tá? Saul era da tribo de Benjamim, né? Será que não seria assim vamos supor, um resquício de que não queria perder, né, uma linhagem ali no reino de Israel, né? Então ele começa a tocar uma trombeta, é isso que diz aqui o versículo 1, e ele diz assim, a gente não faz parte de Davi coisa nenhuma, nem temos herança com o filho de Jessé, e começa a assediar o povo, dizendo, rapaz, vai todo mundo para suas tendas, que história de ficar dando bola aqui para Davi, não é isso?
E aí começa o texto de uma forma bem interessante, que se nós formos ver aqui do versículo 1 até o versículo 3, de uma forma rápida, né? Porque os homens atendem ao chamado de Seba. Os homens, como diz o versículo 2, todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Então, Seba, só para a gente ir, né, assim, didaticamente. Seba, homem de Belial, da tribo de Benjamim, assedia o povo para não acompanhar Davi, e o pessoal de Israel segue a Seba. Entretanto, a palavra de Deus diz aqui que o povo de Judá se apegou, né, ao seu rei, conduzindo desde o Jordão até Jerusalém. Então, do versículo 1 ao versículo 3, fala mais ou menos sobre essa sedição aí, sobre essa discórdia, sobre esse levante de Seba. Do versículo 4 até o versículo 13, vocês vão ver que existe uma crise no comando. Tá? Uma crise no comando. Davi começa a ver que está tendo um problema ali de insubordinação interna dentro do exército dele. Tá? A gente vai ver isso aí. E do capítulo 14 ao 22, nós vemos como uma sabedoria apazigua um país. É interessante. Então, se exegeticamente, nós quisermos dividir esse capítulo, a gente vai do versículo 1 ao 3, mostrando a sedição, a rebelião de Seba. Do versículo 4 até o versículo 13, mostra uma rebelião, uma crise no comando interno das tropas de Davi. E do versículo 14 até o 22, nós vemos a sabedoria salvando uma cidade, né? E aí do 23 ao 26, que é, né, o final do capítulo 20, nós vemos uma reorganização do reino sobre o comando de Davi. Então vamos ver ali qual foi a semente, né? A crise começa com uma disputa tribal, né? É isso que nós vemos. Por isso que o autor do livro, ele sugere que é tribo de Benjamim. Então está tendo ali, tá, talvez essa tribo, né, identificada como Israel, que ainda não havia se dividido. Vai se dividir depois do filho de Salomão, lembra? Então, eles se sentem desprezadas pela tribo de Judá, né? Quando tem a reconstrução do trono de Davi. E aqui, a queixa deles está lá no capítulo anterior, no versículo 41, quando eles dizem lá, por que nos raptaram nossos irmãos, os homens de Judá? Né? Eles estão se queixando. Então, a resposta de Judá, baseado naquela primazia do parentesco com o rei, né? Isso tudo inflama ainda mais os ânimos daquele pessoal. Então, Seba, nesse exato momento, aproveita isso, né? Um homem de Belial, um indivíduo ímpio, um indivíduo sem valor, destruidor mesmo das suas intenções, começa a dizer que não tem parte com Davi. Tá? E é uma coisa desoladora, vamos dizer, uma situação desoladora, porque sempre tem essas pessoas essas pessoas dão ouvidos a esses homens de Belial. Meu amado, a gente já tem uma certa capacidade de discernir quando aquelas pessoas começam a falar mal de pastor, falar mal de ministério, falar mal de igreja. Gente, é filho de Belial. É o Seba. Se afaste desse tipo de povo. Se afaste. A gente não pode ter comunhão com esse tipo de pessoa. Tá? Então, assim, é um lembrete que permanece público, gente, para a gente, quando a gente vê esses tipos de comentários.
O comentário de Seba foi: a gente não tem nada com Davi, a gente não tem nada com a tribo de Judá, com o filho de Jessé. Você começa a ver: quem é esse pastor tal? Quem é esse camarada que está na frente do PG? Quem é esse negócio aqui? Quem é esse aqui? Esses questionamentos, cuidado, são filhos de Belial. E a tristeza do coração é que essa turma consegue arrebanhar um bom número de pessoas. Mas, do versículo 4 ao 13, como eu falei para vocês, e a gente está batendo um papo aqui muito bom, Davi, quando ele percebe que, né, o Seba arrebanha um pessoal, ele comissiona Amasa, que é o sobrinho dele, né? Sobrinho e ex-general de Absalão, tá? Então, que ele já havia prometido o comando do exército para Amasa, né? No entanto, ele dá um prazo para Amasa. Olha, um prazo. 3 dias, se não me engano. E esse camarada não cumpre o prazo. Essas coisas, sabe, dentro da igreja, é a mesma coisa, tudo se repete. É um contexto de exército, é um contexto de reino, de nação. Mas se você diminuir um pouco o espectro, você vai ver que é a mesma coisa, né? Você recebe uma liderança, você tem uma missão para fazer, não faz, né? No caso aqui, a massa falhou de cumprir um prazo estipulado pelo rei Davi. O que é que acontece? Eu não sei se essa falha indica incompetência ou se já é uma falta de autoridade dele com a tropa, ou até mesmo uma lealdade vacilante. Está dando para entender como o contexto de igreja é quase sempre a mesma coisa? Quando você dá uma missão para alguém e essa pessoa ou não tem competência para cumprir, tá? Ou ele começa a fazer uma resistência passiva impressionante. Eu acho que não é só o Seba que é homem de Belial, não. Eu acho que o Amasa aí, ele entra na mesma coisa também. Como a coisa era urgente, a rebelião estava começando a surgir, Davi volta para Abissai, que era o irmão de Joabe, e diz: ó, vá perseguir Seba. Olha só que coisa horrível, né? O tumulto que está ali. Só que, se vocês perceberem uma nuance ali interessante, por que não escolheu Joabe? Escolheu Abissai, né? Que era o irmão de Joabe. É um claro sinal de descontentamento de Davi pela desobediência de Joabe e ter matado o seu filho, né? Então, a gente começa a ver que após o assassinato de Absalão, né, todas as ordens expressas que ele tinha dado, Joabe foi deixado de lado. Só que na história aqui, se a gente for começar a ler, tá? E eu estou falando um negócio assim, bem contando história mesmo, que é o texto bíblico, né? Joabe, mesmo sem ser mandado, ele se junta na perseguição e mostrando mais uma vez o ato de frieza que era esse homem, Joabe, sabia? A gente vai lendo como é que ele encontra Absalão, lembra? Morto, preso ali nos cabelos, ali nos galhos. O camarada estava sem defesa, né? Sem poder reagir, sem poder se defender. O camarada vai lá e mata, mesmo depois de tantos pedidos de Davi. Então você vê que agora, né, ele se encontra e a palavra de Deus mostra aqui ele com uma falsa cordialidade, né? Ele chega assim e como é que você está? E alisa a barba do camarada, né? Você vai bem, meu irmão? E ele segura pela barba para beijá-lo. Olha só, existem os filhos de Belial declarado que chama e assedia o povo assim abertamente, e tem aquela turma que é homem de confiança, está junto do rei, mas não consegue deixar de revelar o coração frio, perverso,
sabe? A primeira oportunidade que tem de prejudicar, prejudica, é dissimulado. E aqui, ele nos fala aqui que ele chega para o camarada, finge que vai beijar, puxa a barba e mete-lhe a espada no camarada. E o texto diz, depois você lê, que as entranhas dele todas foram para fora, e de modo que ele não deu o segundo golpe. Ele já deu um golpe certeiro. Esses caras eram homens de combate, né? Acostumados a manejar a espada. Deu um golpe certeiro, as entranhas foram todas para fora. E diz a Bíblia, isso aqui é caso assim para aqueles, sabe aqueles programas de televisão assim, sangrento? Pronto. Eu vou lendo e fico imaginando a coisa. Olha como é que é interessante. A palavra de Deus diz que ele ficou lá, né, no meio do chão, lá, no chão, né? Se revolvendo ainda no chão, né? A massa, né, que recebeu a missão de ir, e Joabe assassina ele. E a palavra de Deus diz lá no versículo 12 que a massa se revolvia no sangue no meio do caminho. Aí o que é que acontece? Sabe que quando tem um acidente de moto, cai um camarada ou fica morto, todo mundo fica parando o trânsito, todo mundo querendo olhar? Pronto, é engraçado. É isso que está acontecendo aqui. Olha só se não é, veja bem. No versículo 12: a massa se revolvia no seu sangue no meio do caminho, vendo o moço que todo o povo parava. O que é que ele fez? Desviou a massa do caminho para o campo e lançou sobre ele um monte, porque ele via que todo aquele que chegava a ele parava. O povo sempre foi curioso, né? Se você passa, tem alguém ali, um lençol, todo mundo vai parando, quer olhar. Então, era isso que estava acontecendo aqui, tá? Então, isso aí, mais uma vez, revela a profundidade da depravação e da violência humana, né? Que assolava ali a nação de Israel. Mas o mais interessante vem ali, do versículo 14 até o 22, tá? É que Seba passou por todas as tribos de Israel, né? E tentando cooptar gente. Aí a palavra de Deus diz ali no 14 que apenas os beritas se ajuntaram, todos os seguiram. Vieram Joabe e os homens, cercaram lá, ele estava a Bet-Maaca, levantaram contra a cidade um montão à altura do muro. Ou seja, eles estavam atrás de Seba, essa foi a missão. Seba entrou dentro de uma cidade. Joabe cercou a cidade. Começaram a pegar pedras e começaram a botar nos montões assim para ficar meio que na altura do muro. E eles iam entrar dentro da cidade com o coração de Joabe, rapaz. Esse coração ali meio perverso, sabe? Você acha que ele iria só matar Seba? Ele ia matar a cidade toda. Aí eis que surge um momento de sabedoria. No versículo 16. Então, uma mulher sábia. Que coisa. Uma mulher sábia. Não tem como a gente não pensar, né? Que a mulher sábia, né, edifica a sua própria casa. A tola com a sua própria mão derruba. Você é uma mulher sábia? Como é que você age aconselhando seu marido, aconselhando seus filhos, ou alguém da igreja? No versículo 16, eu acho que você devia olhar bem direitinho e procurar ver se você é uma mulher como essa. Perceba que a gente vem de rebeliões, a gente fez aquele overview, lembra do capítulos anteriores? Rebeliões entrando, saindo, gente morrendo, gente sendo traiçoeiro, gente assediando o povo. Uma coisa horrível. Chacinas acontecendo. Mas eis que, no versículo 16, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. A gente está precisando de mulheres sábias. Na minha casa, na sua casa,
na igreja, que no momento assim que também ela possa ouvir e falar para alguém que está totalmente, né, com o coração desviado ou cego pela violência ou pela retaliação, pela... A gente precisa de mulheres sábias assim. E chegando-se, ele perguntou à mulher: cadê Joabe? Aí, eu quero falar com ele, chama ele aqui. Então, veja que a argumentação da mulher é muito brilhante, né? Começa ali no versículo 18. Então disse ela: antigamente se costumavam dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo às questões. Olha só, ela lembra a Joabe a reputação de Abel como um lugar de conselho, sabedoria, onde as disputas, as brigas que haviam eram resolvidas pacificamente. Então ela lembra Joabe: Joabe, antigamente as coisas eram resolvidas pedindo conselhos sábios, né? Então ela apela para uma tradição, apela para um passado que deu certo. No versículo 19, eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Olha só. Então, ela afirma a inocência dela. Ela não é uma mulher sagaz, malandra, lisonjeira, sabe, que tem uma lábia boa. Não, não, não. Ele está falando de sabedoria, ele está falando de esperteza. Você é uma mulher sábia? Mas veja só que sabedoria está envolvida mais coisas aqui. Volto a repetir o versículo 19 com você. Eu sou uma das pacíficas. Ela é pacificadora, ela quer a paz. Não é aquelas mulheres mexeriqueiras, intriguentas, sabe? E é uma mulher fiel em Israel. Aí ela pergunta assim, e você? Ela confronta a ação de Joabe, lá no versículo 19. E você quer matar, destruir a cidade e uma mãe Israel? Por que você vai devorar a herança de Israel? Ela acusa ele, no versículo 19, de tentar destruir a herança de Israel. Usando uma linguagem teológica, né, entre a mulher e Joabe, ela lembra que ele tinha uma responsabilidade perante Deus. Tá? Então, Joabe, esse homem pragmático, né, ela diz assim: não, eu não vou matar ninguém, não. Meu único alvo é Seba, que está aí dentro. Aí a mulher diz assim, no versículo 22, né? Se eu lhe entregar somente ele, está tudo bem? Você se retira da cidade? A Joabe falou: tudo bem, se você me entregar quem eu quero, eu me retiro da cidade. Está lá no versículo 21. Eis que será a mulher, né? Eis que será lançada a sua cabeça pelo muro. É um negócio meio macabro. Mas mostra, gente. Era Davi o homem segundo o coração de Deus. Era um povo escolhido por Deus. Hoje talvez não tenha. Vou jogar a cabeça dele por cima do muro. Mas você está cortando a cabeça das pessoas, esfaqueando as pessoas pelas costas, com mensagenzinhas do WhatsApp, minando reputações. Né? Porque às vezes a gente fica, nossa, né, que povo meio macabro, né? Trogloditas, né? Pegar a cabeça, jogar por cima do muro. O que é que você acha que quando você está assediando o povo, mandando mensagenzinhas capciosas, está jogando, cortando a cabeça, entendeu? Esfaqueando pelas costas, deslealdade, traições, sedições, homens de Betel. Escute, escute, mulheres, pessoas sábias, pessoas sábias.
que são pacíficos e são tementes a Deus. Procuramos isso, meus amados, não somente na igreja, mas no nosso país, comunidade, pessoas pacíficas, tementes a Deus, que têm a sabedoria do Senhor. Então, o que diz ali no final, no 23, né, e no 24 até o 26, ele começa a reorganizar o reino. O capítulo termina com uma lista da administração de Davi. Essa lista já acontece também lá, a gente leu em 2 Samuel, capítulo 8, né? E é interessante que Joabe é reafirmado comandante do exército, né? Com Benaia sobre os queretitas e petitas, peletitas, não são petistas, que eram da guarda pessoal do rei, e os novos nomes aparecem ali para outras funções. Então, essa lista não é um mero detalhe administrativo, é uma simbolização de que houve uma reestruturação de ordem. As duas rebeliões foram debeladas e que houve uma volta para a ordem no reino. Algumas lições espirituais e algumas aplicações práticas que a gente pode tirar daqui, já estou acabando, é que, primeiro ponto, o veneno da divisão no corpo de Cristo. Tenho falado isso aqui durante essa papo que a gente está tendo. Cuidado com a sua língua, cuidado com os seus comentários, né? Que às vezes essa rebelião de Seba foi alimentada por um orgulho tribal, por um coração, uma murmuração que já existia entre o povo e você só jogou mais gasolina e lenha na fogueira. Cuidado. Você pode estar sendo veneno de divisão dentro da igreja e depois você vai pagar um preço terrível, tá? E a gente pode ver também as consequências da propagação do pecado. Todas essa instabilidade do capítulo 20 e tudo é um eco direto daquela rebelião de Absalão, gente. Tem gente que leva consigo rebelião por tudo que passa. Tudo está ruim, não se submete à autoridade. É uma coisa terrível. Então, o que eu posso ver aqui são as consequências, né, propagadas que o pecado nos leva. Tá? Uma coisa maravilhosa. A prevalência, né, da sabedoria divina sobre a força humana. A força humana de Joabe, ela é apaziguada pela sabedoria. Que Deus nos dê sabedoria. A palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Então, na multidão dos conselhos há sabedoria, peça conselhos, fale com mulheres sábias, com homens sábios, que são tementes a Deus, que são pacíficos. Não vai tomar conselho com pessoas que também têm o mesmo padrão de coração que você, né? E a gente percebe depois, no fim de tudo, terminando completamente agora, a soberania de Deus sempre reinando sobre a história, né? Preservando os planos, apesar da fragilidade do reino, apesar das fragilidades de Davi, das traições dos generais, das infidelidades, das sedições, das rebeliões e tumultos, há alguém no trono. Deus está no trono. E esse trono de Davi é preservado, porque é uma promessa de que nunca se apartará do cetro do trono de Judá. Até viu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A preservação do trono de Davi era essencial para o cumprimento de uma promessa messiânica. Né? O Messias vem da tribo de Judá e não da tribo de Benjamim. Tá? Então, tem coisas que Deus escolheu. Não adianta, né, quem é da tribo de Benjamim, os Sebas da vida, querer se rebelar. Não adianta. Né? A preservação dos planos do Senhor, porque Ele é soberano. Soberano. Esse texto que nós lemos, esse papo, nos leva à introspecção, meus irmãos. Cuidado para nós não ser pedra de tropeço e nem veneno para inflamar a gasolina, mas sejamos pacificadores. Amém? Me prolonguei um pouco hoje, né? É uma história assim interessante. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa
E, mais uma vez, convido para que você esteja junto conosco nesse período de tumulto, carnaval. Esteja junto conosco na Conferência da Paixão, tá bom? Para a gente louvar e cultuar a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, louvado é o teu nome. Muito obrigado por esse momento, onde podemos cantar, onde podemos ler tua palavra, onde podemos estar aqui falando contigo em oração. Nos guarde, Senhor. Guarda a nossa língua, para não estar inflamada, incendiando florestas por aí, causando sedições, divisões. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda a nossa língua, apazigua o nosso coração, que nós possamos nos juntar, nos achegar a pessoas que são pacíficas, tementes a Deus. Ó Senhor, nos ajude e nos abençoe. Nos dê um final de semana que se aproxima agora de paz, livra de todos os perigos nesse período de tanto tumulto na cidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um abraço bem forte e eu lhe espero aqui na Conferência Paixão. Um abraço, Deus abençoe sua vida. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim.